Fala, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Venho para falar sobre um assunto muito importante, né? Que cada pessoa, que seja na minha idade, nos 20 anos, mais velho até mais novo, passa, porque ser humano passa por isso, não tem jeito, né? Dificuldades, sofrimentos, né? Obstáculos, entre parênteses, que eu vou explicar para vocês mais para frente porque que entre parênteses, né? Muitas vezes a gente tem essa ilusão que a vida é um morango, né? A gente ainda vê nas redes sociais, no Instagram, os influenciadores hoje em dia, a vida de todo mundo é perfeita, ninguém passa por dificuldades, mas a gente sabe que essa não é a verdade. Até as pessoas mais prósperas, mais sucedidas na vida, no mundo, passam por dificuldades. Pode ser momentos de dúvidas, pode ser doenças, pode ser términos, pode ser fracassos, falhas, perdas e muito mais. Mas para falar especificamente sobre a minha experiência, aquilo que eu estou vivendo, eu estou nos 20, eu estou na fase dos 20, então a gente que é jovem está começando a ter muita responsabilidade, faculdade, trabalho, estudos, propósito, encontrar o caminho certo, carreira, etc, né? E no outro lado aparece um monte de dificuldades no mesmo tempo. Aí você fica assim, cara, como é que eu vou começar? Como é que eu vou resolver tudo no mesmo tempo? Como? Aí muitas vezes a gente pensa, cara, essas dificuldades realmente estão atrapalhando a gente, estão sendo um obstáculo na nossa vida, né? Que atrapalha a gente de chegar naquele alvo, naquele objetivo, naquele sonho que a gente tem. Mas será? Será que realmente aquilo está atrapalhando a gente? Ou aquilo vai contribuir para algo muito maior do que a gente até imagina? Aquilo vai contribuir para a gente chegar no alvo. E isso, cara, se aplica para tudo, tudo. Nossos objetivos, sonhos, né, de carreira, para mim fazer minha maratona, quebrei a minha perna, por exemplo. Tô com a perna zoada aqui, encostada na cadeira. Ou realmente, se a gente pensar mais profundamente no lado espiritual, né? Os planos que o Senhor tem pra gente, o propósito que Deus tem pra cada um nessa terra, né? Então eu vou te levar no contexto mais bíblico, mas saiba que isso se aplica pra tudo na sua vida, né? Eu vou falar resumidamente, sem enrolação, sobre duas histórias bem famosas da Bíblia. Primeiramente eu vou te convidar a ler a história inteira, que vale muito a pena você entender realmente como que Deus agiu na vida daquelas pessoas antigamente. Eu vou falar pra você só o resumo pra você entender o contexto. Mas pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, que vale muito a pena para você aprender, se identificar com aquilo, aplicar para sua vida, que as pessoas antigamente faziam, e o aprendizado que eles tiraram daquilo, né? Então, primeiramente, José, resumidamente, cara, foi vendido pelos próprios irmãos como um escravo para o Egito. E se a gente começar com Gênesis, eu vou ler aqui no computador, não vou abrir a Bíblia, que eu já não tenho tudo aqui. No Gênesis 37:28 diz, apesar de ser escolhido por Deus, José enfrentou traição, foi vendido como um escravo por seus próprios irmãos e levado para o Egito. Então tem algo pior que isso, cara. Isso é um dos piores sentimentos, né? Ser traído por alguém que você realmente ama, né? Mas aqui a história não acaba. José passa por sofrimentos e dificuldades constantes nessa jornada e fica preso por anos. Então isso realmente dá sentimento de abandono, de ser abandonado. Mas não, ele continua firme, confiante em Deus, que Deus está no controle sobre a vida dele. Imagina esse nível de confiança. Então, cara, resumidamente, José, preso por anos, aos poucos ele vai se elevando e se tornando o governador do Egito. Como assim? Vai ler a história inteira. Mas, o que eu quero dizer com isso, cara, que apesar das adversidades, ele permaneceu fiel no Senhor e à sua integridade. E naquela época, depois de se tornar um governador, um homem de poder naquela região, aquela região inteira do Egito, Israel, etc., passa por fome, passa por dificuldades. E quem vai de Israel para Egito? Os irmãos do José. Quem eles encontram lá? O próprio José. E em vez de ele se vingar, ele perdoou. Ele salvou toda a família dele, trouxe eles para o Egito. E o resto é história. Então, para fechar, Gênesis 50:20 diz, vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse perseverado a vida de muitos. Então você vê como que esse abandono, essa traição, né, que José passou e sofreu, além de ser preso, etc, tornou ele um dos caras mais poderosos, e isso que permitiu ele, né, ser mais próximo de Deus, se tornar um vivo testemunho de tudo que ele passou para muitas e muitas pessoas e salvar a família inteira dele. Mais uma história bem resumida também que você precisa ler. Jó era um homem rico, íntegro, fiel a Deus.
Satanás, resumidamente, questionou a Deus. Ele estava perguntando, será que Jó vai permanecer fiel a você se eu tirar tudo que ele tem? Então, Deus permitiu que Jó fosse tentado, confiando que ele vai continuar fiel e vai manter a fé no Senhor. Então, em pouco tempo, cara, Satanás tira tudo que Jó tem. As riquezas dele, os próprios filhos dele que ele tinha. O diabo chega até machucar Jó fisicamente. Um versículo aqui diz, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com feridas terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então imagina um cara que perdeu tudo, está sentindo dor de perda dos próprios filhos, das riquezas, daquilo que ele correu atrás por anos e anos, e dores físicas mesmo. Abandono, dor, sofrimento, dúvida, tudo que você pode pensar. Então, mais uma vez, resumidamente, apesar de tantas dúvidas e questionamentos, naquele momento, o Jó nunca blasfemou o nome do Senhor. Ele continuou firme, ele declarou através desse versículo, Jó 1:20, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, por que eu estou contando essas duas histórias para você? Porque realmente você vê que duas personagens aqui passaram por tanta dificuldade. Além de muitas personagens, não só na Bíblia, mas na vida real, a gente vê tanta gente que passa por dificuldades. E depois de um tempo, ela olha para trás e vê, caraca, mano, gratidão por ter passado por aquilo, né? O que sobra daquilo não é a história de sofrimento, mas é aquela história de superação. E aquilo se torna um vivo testemunho de como que você superou aquilo, né? Então a minha mensagem para você, mensagem de esperança, é convite para você se permanecer firme, né? Você não vê aquilo como um obstáculo que está te atrapalhando de chegar no lugar que você quiser, o que Deus tem para você. Mas para você realmente ver aquilo como algo que vai te preparar teu caráter, por exemplo, te preparar mentalmente, espiritualmente talvez, né? Para algo muito mais do que você até imagina. Uma história bem resumida minha, que eu sou corredor, para quem não sabe, e eu ia ter meia maratona em abril, lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Faz uma semana, eu desloquei meu ombro e meu joelho. Meu ombro voltou normal, graças a Deus, mas meu joelho eu vou operar. Parece uma perda, né, no momento. É claro, a minha história não é igual à história do Jó, do José, mas sinto esperança que disso vai surgir algo muito maior do que eu tenho até. E essa esperança como é que surge? Meditando na palavra do Senhor. Quando você vai meditar na palavra do Senhor, aqui, você vê como que o Senhor agiu na vida de muitas e muitas pessoas, não só José e Jó. Você vê vivos testemunhos de pessoas que superaram tantas dificuldades, se você vê Deus agindo naquilo, né? E não só na Bíblia que Deus agiu, mas Ele continua agindo na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas. Então disso que vai surgir essa esperança. E no versículo para a gente fechar, Jeremias 29:11, porque eu bem sei que os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. A dificuldade não é para contribuir para o seu mal, mas para o seu bem. Basta você ter essa esperança, ter essa visão para algo muito maior que você, para alguém que está sob o controle, que Ele está permitindo você passar por aquilo para te levar para algo maior. Amém, cara. Deus te abençoe e até a próxima.